Caros investidores, saiu o resultado do Banco Mercantil. Um banco que passou por muito tempo ali, sempre correndo por fora, nunca foi um banco muito querido, só que desses últimos tempos para cá, resultados extraordinários acabaram aparecendo e a precificação do banco veio realmente a convergir com o valor justo hoje que eu tenho para esse ativo. Nós vamos, claro, passar aqui um pouco pelos resultados, só que antes eu quero trabalhar com vocês algo que para mim é fundamental, que são os três pilares para você conseguir analisar de forma clara qualquer ativo relacionado ao setor bancário. Então, vamos a eles, né, que são fundamentais e importantíssimos para você compreender. Para mim, o primeiro pilar que é fundamental para você diversificar a sua carteira e também para você saber como analisar esses ativos bancários é a sua própria carteira de crédito. Por que que isso é muito importante, né? Porque você consegue, através de uma carteira de crédito da companhia, você pode ver se ela está, por exemplo, destinada para pessoa física, ou ela está destinada para pessoa jurídica, ou será que é apenas um banco de investimentos, né? Qual que é a carteira investível? Então, pessoa física, a gente pode exatamente falar do próprio BMEB, né, que é o Banco Mercantil. A gente poderia colocar também o próprio Bradesco, Santander, etc. Para PJ, a gente sempre vai citar aqui o Banco ABC e de investimentos a gente poderia, por exemplo, citar o próprio BR Partners. Tá? Essa aqui é apenas uma das formas de você olhar para os ativos bancários e saber mais ou menos para onde ele está. Porque sabendo qual é o estilo da carteira que você tem no banco, você vai conseguir fazer análises melhores. Então, por exemplo, o Bradesco ele é muito conhecido por dar um crédito para pessoa física de média alta renda. O Itaú da mesma maneira. O Santander ele já está mais na parte, por exemplo, de crédito para pessoa física, mais no ramo imobiliário, no ramo automobilístico, para comprar o carro. O Banco Mercantil, nós já vamos dar uma olhada, mas ele está muito nessa primeira camada da própria pessoa física, tá bom? Outro ponto que é também fundamental, e aqui muita gente acaba não sabendo entender muito bem esse indicador, que é a rentabilidade, né? A rentabilidade não é apenas se o banco está dando lucro, né? Porque se fosse só dar lucro, o Bradesco estava lá em 20, R$ 25, por exemplo, cada uma das ações. Mas não é o caso. A rentabilidade nos bancos, nós vamos sempre olhar para o ROI, que é Return on Equity, ou o retorno sobre o patrimônio líquido. Se você quiser fazer a conta, é basicamente o lucro líquido da empresa dividido pelo seu patrimônio líquido. E aí você vai conseguir enxergar qual que é o retorno sobre o patrimônio que o banco colocou. Então, o banco, para a gente entender, ele forma da seguinte maneira: o dinheiro dos acionistas, né, o dinheiro que a gente colocou para se formar o banco, e o dinheiro que o banco utiliza alavancado, ou seja, ele pega, por exemplo, R$ 1.000 ali dos acionistas, ele empresta esses 1.000, só que depois as pessoas vão trazendo para ele os juros, ou eventualmente vão depositando dinheiro ali no banco, e o banco ele fala o seguinte, tá, já que você depositou outros 1.000 aqui, eu vou pegar 200 e eu vou manter para a minha solidez, que é o que a gente chama de basileia, que é para o banco se quebrar, ter algum colchão ali, e os outros 800 eu vou emprestar, mas não é dinheiro meu, é dinheiro alavancado. Por isso que o patrimônio líquido ele vai medir exatamente a rentabilidade para os sócios. É mais ou menos essa a ideia. E quanto mais alto, naturalmente melhor. Porque se eu tenho um lucro maior para dividir por menos sócios, é um ROI muito bom. Nós vamos daqui a pouco olhar o ROI do Banco Mercantil, que para mim, eu confesso, nunca vi um ROI tão alto quanto esse. Tá? E o terceiro pilar, que também para mim é fundamental, é você olhar para a inadimplência. Tá? Quando a pessoa pega ali o empréstimo e ela não paga. Quanto menor, naturalmente, melhor esse indicador, porque quanto mais pessoas estiverem pagando juros, significa que você vai retornar o seu principal, o dinheiro que o banco emprestou, e você vai conseguir também a sua rentabilidade, que são os próprios juros. Então, já que você entendeu essa primeira parte aqui, como que eu divido a análise, por exemplo, de um ativo do setor bancário, vamos aplicar essa análise de todos os pilares para o banco mercantil. Então, vamos lá. Como eu te falei, vamos entender. Ó, primeiro, a gente precisa olhar a própria carteira de crédito do banco, tá? Vamos a essa parte, porque eles têm aqui a divisão da carteira de crédito de forma muito clara. Então, olha só, olha que interessante você entender essa parte, ó. Na carteira de crédito do banco, olha só como é que hoje eles estão divididos. A carteira de crédito dele está desses 14 bilhões
7,7%, ou seja, aproximadamente aqui 55%, está na parte de consignado desde ali do quarto trimestre de 2023. E agora, dos 17 bilhões que ele tem, ou seja, um crescimento de 22% na carteira de crédito, 39%, quase 40%, foi aumento na parte do consignado, tá? Então, nós estamos falando muito mais com qual público? O pessoal que recebe do INSS. André, eu já ouvi um outro banco também que é forte no consignado. Qual que é ele? Legal. Você vai ouvir muito do próprio BMG, tá bom? Que é um dos bancos fortes nessa parte de consignado. E você vai também ver essa parte do Bemob, tá bom? Que é outro banco muito forte. Ou seja, existe aqui, portanto, a concorrência. Por isso que eu te falo que é importante você entender a carteira de crédito, para você olhar quem são os seus possíveis competidores. E com base também na carteira de crédito, saber para onde você está emprestando dinheiro, qual que é a rentabilidade esperada. Só que eu confesso para vocês que aqui tem um ponto muito diferente. Apesar de o crédito consignado ele ter um teto para você conseguir rentabilizar os juros ali dentro, o próprio banco mercantil conseguiu furar a bolha e trazer um retorno muito maior do que o próprio BMG. Só para você ter uma ideia, e aí já vamos para o segundo pilar, que é a rentabilidade, o BMG ele traz uma rentabilidade de mais ou menos ali um ROI na casa dos seus 10%, mais ou menos isso, foi a média que eu consegui tirar. E olha só o próprio banco mercantil. Olha que coisa incrível. Eles trazem um ROI, você pode ver com outra sigla, tá bom? O ROA aí, que é praticamente a mesma coisa, tá? Na verdade é a mesma coisa. E eles têm aqui um retorno de 41,3%. O que isso aqui significa, né? Para a gente entender de forma bastante clara. O BMG, que é aquele comparativo que eu te falei, ele está trazendo uma rentabilidade de 10%. Quando você vai para o BMEB, ele está trazendo uma rentabilidade de 41%. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, um lucro de 1.000, tá bom? Um lucro de R$ 1.000 que vai para sua mão. E aí o banco ele fala, tá, agora eu preciso distribuir isso daqui para o meu acionista. Ou seja, significa que no banco BMG apenas 10 vão ficar com você e no próprio BMEB mais ou menos aqui 41 vão ficar com você. Ou seja, a diferença é essa aqui de rentabilidade que vai cair no seu bolso. Exatamente por isso também que o Banco Mercantil tem se destacado como um bom pagador de dividendos. Tanto é que hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, saiu o pagamento de dividendos, que eles já tinham anunciado lá atrás, e eles já anunciaram outros dividendos. Não é muita coisa, ali na casa dos seus 2 centavos, mas pelo menos já é alguma coisinha que pode cair no seu bolso, tá? Agora, eu te falei que são 3 pilares. Se você bem se recorda, eu estava falando da carteira de crédito, falei também com vocês a respeito da parte de rentabilidade, que nós vimos aqui o ROI. Agora nós precisamos entender a parte da inadimplência. Porque o que adianta eu ter uma carteira de crédito muito grande, só que poucas pessoas estarem me pagando? É prejudicial, porque quando as pessoas não pagam, eu tenho que aumentar um item que é muito famoso lá no Banco Bradesco, que é o PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. E quando você aumenta esse PDD, naturalmente você tem menos dinheiro para você conceder no mercado, para você fazer empréstimos, e consequentemente você também não consegue rentabilizar tão bem a sua carteira. Nesse ponto, mais uma vez, o Banco Mercantil me surpreendeu. Olha só, gente. Quando eu olho para uma carteira de crédito, eu vejo que há um crescimento aqui de 24% ao ano, né? Isso aqui é o ano, que eles estão colocando aqui de 2021 a 2024. E a inadimplência, apesar da carteira estar subindo, ela está aqui caindo de 3,3 para hoje 1,7, ou seja, praticamente metade. Então, olha só, saímos aqui de 9, aumentamos praticamente 100% da carteira, tá bom? Praticamente, grandes números. E na parte da inadimplência, vou até mudar de cor, na parte da inadimplência, caímos 50%. É ótimo. Então é aquilo que eu te falei. Inadimplência, quanto mais para baixo, melhor. E a parte da carteira de crédito e da rentabilidade, quanto mais para cima, melhor. Esse banco, portanto, se a gente puder voltar aqui na parte realmente em que eu trago para você todos os 3 pilares, ele basicamente passou por todos. Então, olha só, carteira de crédito, pessoa física, tá bom, já entendi. Ele tá com uma rentabilidade boa, ele tá crescendo a carteira de crédito, maravilha, primeiro ponto. A rentabilidade dele, o ROI,
que eu te falei, que é o retorno para o acionista, basicamente, aqui, para aquele investidor que colocou o patrimônio líquido inicial. Qual que é essa rentabilidade? 41%. É muito maior do que todos os outros players? Sim, maravilha, mais um ponto. A inadimplência está cada vez mais baixa? Sim, está cada vez mais baixa. Como nós vimos, a inadimplência ela caiu praticamente aqui 50% desde 2021. Então, de 2021 para 2024, né, ano fechado, a inadimplência caiu 50%. Portanto, ele tem todos os requisitos para ser um excelente banco para você considerar no seu estudo e na sua carteira de investimentos. Lembrando sempre, esse não é um canal nunca que eu vou te recomendar nenhum investimento. O que eu estou fazendo aqui é abrir o seu olho para que você consiga fazer as suas análises de forma clara e totalmente autossuficiente. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou deixar esse outro aqui para você continuar seus estudos, porque tem muita coisa legal aqui no canal. Por hoje é isso, muito obrigado e tchau!